Convocamos Vossa Excelência para participar da audiência pública a ser realizada no dia 12 de abril de 2012, às 19 horas, no plenário, para discussão sobre as diretrizes da Política Nacional de enfrentamento ao crack e outras drogas ilícitas. Serão ministradas, então, 4 pequenas palestras que têm o crack como tema nesta audiência pública. Promotor de Justiça, curador da Infância e Juventude, coordenador da campanha Todos contra a Pedofilia, Dr. Carlos José Fortes, Dr. Casé. Fica à vontade, Dr. Casé. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o meu amigo Geraldinho da Saúde, quero cumprimentar o deputado Jaime Martins e parabenizar especialmente os dois pela iniciativa dessa audiência pública, dessa oportunidade de nós discutirmos esse assunto que é tão importante e tão presente nas nossas vidas. Quero cumprimentar o deputado Reginaldo Lopes, agradecer as explicações e os conhecimentos que ele nos trouxe aqui nessa data, cumprimentar, evidentemente, o doutor Francisco Correia, juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, esse homem que eu testemunho diariamente o trabalho competente e humano que ele nos presta, e especialmente em relação ao combate às drogas. Quero cumprimentar os senhores vereadores, o secretário Paulo Prazeres, representando o nosso prefeito, a nossa secretária Irene, o tenente-coronel Júlio, que representa a Polícia Militar, que também está diariamente nessa guerra contra a droga lícita e ilícita. Cumprimentar os representantes presentes da Polícia Civil, as comunidades terapêuticas e, especialmente, os amigos de Divinópolis, Itapecerica, Luz, Carmo do Cajuru, Estrela de Indaiá, que estão aqui presentes. Eu tinha preparado aquela apresentação ali sobre drogas e não vou usá-la. Desculpa. Comentar, desculpa, Fabiano, pelo amor de Deus. Meu amigo Fabiano aqui do lado. Perdão, tenho que cumprimentar o Fabiano, que é não só um lutador contra as drogas, mas também ele ajuda muito na prevenção, especialmente nos seus trabalhos relativos ao esporte. Bem, mas voltando, eu tinha preparado aquela apresentação sobre o crack. E nós não vamos ter tempo hábil para apresentá-la, e também acho que é totalmente dispensável a maior parte dela, porque todos nós que estamos aqui conhecemos o problema de todas as drogas lícitas e ilícitas, especialmente do crack. Eu vou pedir, por favor, pode ir passando aqui, eu vou querer parar só num determinado ponto, porque eu vou aproveitar determinado ponto dessa apresentação para trazer como... Pode ir passando, por favor. Vou aproveitar determinado ponto dessa apresentação para falar sobre aquela questão na qual eu acho que eu posso contribuir melhor. Já que nós estamos numa audiência pública e nós buscamos discutir soluções, buscar soluções visando a nossa esperança de tratar desse assunto tão grave. Pode ir passando. Quero chegar na parte que fala da criança e do adolescente envolvidos com droga. Nós vamos ver ali uma estatística que foi divulgada ontem, apresentada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. 75% dos adolescentes infratores do nosso país têm envolvimento direto com droga. Eu ouso dizer até que 100% dos adolescentes e dos criminosos do nosso país têm envolvimento com droga. Aí, por favor. Essa estatística é de ontem. É evidente que precisamos mesmo de várias políticas nacionais que abranjam a prevenção de uma forma eficiente, a reinserção do usuário recuperado ou que passou por um processo de recuperação na sociedade. Precisamos tratar da repressão. E, meus amigos,
acho que a maioria dos que estão aqui, nós enfrentamos isso todo santo dia. Eu fui promotor em Luz 6 anos, aqui nós temos representante de Luz, fui promotor também em Itapecerica durante 9 anos. Trabalhei em Carmo do Cajuru também 4 anos. Já até substituí em Estrela do Indaiá, sei que tem representantes aqui, e tanto lá quanto aqui, todo santo dia, não é um dia sim, um dia não, e de vez em quando, não, é todo santo dia, nós nos deparamos lá com famílias completamente destruídas pela droga, especialmente pelo crack nos últimos anos, que é a grande maioria da droga que circula pelo nosso país. Todo santo dia, juntamente com o doutor Francisco, e ele presencia isso muitas vezes, nós conversamos cara a cara e temos verdadeiras aulas de tráfico, aulas até de qualidade de droga, com garotos de 13, 14 anos de idade, que são covardemente usados pelo tráfico de droga. Os senhores da Polícia Militar também, eu tenho certeza, todo santo dia se deparam com essa realidade. O trabalho que foi feito aqui pela Aliança da Cidadania, no nosso chamado Carrapateiro, que é uma cracolândia que nós temos na nossa cidade, que eu participei desse trabalho, foi uma iniciativa da sociedade civil, junto com a Prefeitura, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, uma iniciativa do Dr. Sérgio Gildin, presidente da Aliança da Cidadania, também coordenou essa operação, e lá nós pudemos entrar em contato com aqueles usuários de droga que ficam ali como verdadeiros zumbis, farrapos humanos, zanzando para lá e para cá, usando droga e só pensando nisso, tentando que eles fossem convencidos a se tratar, para o bem deles e para o nosso bem. Para o nosso bem, de todos, aqueles que nunca passaram perto de droga, para o bem deles também. Eu tive a oportunidade de ir junto com 2 policiais militares debaixo da ponte, aquela ponte do Niterói. Eu fui lá, porque eu vi os policiais militares tentando convencer uma senhora grávida, uma senhora com uma barriga enorme, que estava lá debaixo da ponte, morando ali e ali consumindo crack. E ela não queria sair dali com os policiais, talvez porque já, de alguma forma, tinha alguma prevenção. Não porque eu acho que o trabalho da polícia é errado, não, mas por causa da própria situação dela. Então fui até lá, desci debaixo da ponte e fiquei até com medo dela escorregar, por causa da barriga muito grande. E ela me disse que tinha 6 filhos. Eu falei, mas faz muito mal a senhora ficar usando droga grávida desse jeito? Não, isso é assim mesmo. Isso é normal. Já tive os outros filhos, estão todos aí bem. Não é verdade. Não é verdade. A pessoa que usa droga durante a gravidez vai ter um filho que às vezes já vai nascer viciado. Vai nascer com sequelas. E se nós não tratarmos com a verdadeira, absoluta prioridade que a criança e o adolescente merecem, e conforme está escrito lá no artigo 227 da Constituição, desse assunto agora, nós vamos ter uma parte muito considerável da nossa nova geração, feita de pessoas debilitadas, pessoas viciadas, filhos do crack e de outras drogas, do álcool também. Mas eu falo mais hoje do crack, já que é o nosso tema aqui da audiência. O Dr. Francisco já presenciou mais de uma vez o trabalho, entre aspas, de crianças e adolescentes, crianças também, menores de 12 anos de idade, às vezes com 9, 10 anos de idade, usados por traficantes das formas mais torpes possíveis. O traficante, ele não causa o mal só quando ele vende droga, e a droga causa um mal físico e social e até espiritual para a pessoa, mas ele também causa um outro mal, ele dá um péssimo exemplo. Dá um péssimo exemplo porque a gente vê meninos que se espelham em traficantes, que falam assim, não, eu vou trabalhar, vou estudar para quê? Para que eu vou fazer isso? O cara está ali vendendo crack, tem carro, tem moto, tem isso, tem aquilo. E ele, naquela situação, às vezes abandonado pela família, ou negligenciado pela família, ele é facilmente cooptado pelo tráfico para trabalhar como aviãozinho. Sabe como é que é o trabalho desses meninos? A polícia sabe muito bem.
Eles ganham ali, geralmente, de 30 a 50 pedrinhas de crack, colocam em determinado esconderijo, ficam com 2 na mão, num determinado ponto, o usuário noiado chega lá, ele vende aquelas 2, vai ali e busca mais um pouquinho. Ó, a venda no varejo. É o tráfico pequeno. Mas que ele não causa problemas só pelo tráfico em si, mas pela corrupção daqueles que são usados para esse tráfico. Esses meninos estão achando, estão pensando, estão vivendo, estão se formando, achando que isso é meio de vida. Várias vezes, o doutor Francisco já presenciou também, eu perguntei assim, mas você não acha errado? Você não sabe que droga faz mal para a pessoa, não? Que você está vendendo uma coisa que vai destruir a vida dela? E muitas vezes, para nossa tristeza, a gente vê um garoto de 14, 15 anos que está formando sua personalidade, dá de ombros. Fala assim, tô nem aí. Quero receber o meu dinheirinho aqui, meus 20, 30 reais. Tem uns que falam assim, não, eu nem uso crack, eu uso só maconha. Maconha atualmente vem precedida sempre da palavra só. Parece que é uma droga menor. Não é. Álcool é uma droga muito séria. E nós precisamos também tratar desse assunto oportunamente. O álcool é vendido de qualquer maneira para qualquer pessoa, independente da idade, que queira comprar, embora isso seja crime lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A repressão é dificílima e muitas vezes é tida assim como coisa de menor importância, como o deputado Reginaldo falou. Não é não. É uma droga seríssima e é porta de entrada para outras. Bem, desculpem, eu não sei se trouxe o ideal aqui. A princípio eu pretendia falar de tipos de drogas e da repressão, mas acho importante, nessa oportunidade, a gente falar dessa demanda que a gente sente no dia a dia, e eu sinto essa demanda crescente há 20 anos. Eu sou promotor de justiça há 20 anos, já tive em todas as cidades que estão representadas aqui. Em todas eu vejo a mesma coisa e cada vez pior. E cada vez pior. E me desculpem, eu vou dar uma opinião muito pessoal a respeito da repressão. Evidente que nós temos que fazer uma repressão duríssima ao tráfico de drogas. E vejo essa repressão sendo feita nos termos da lei pelos promotores de justiça dessa comarca, não eu que sou promotor da infância e juventude, mas os promotores criminais e os juízes também. Mas, em muitas oportunidades, a lei tem sido insuficiente para uma repressão adequada. Tem sido fraca. Tem permitido que os traficantes continuem exercendo seu mercado nefasto. O mais covarde que pode ser, ou dos mais covardes que pode ser, ao lado do tráfico de crianças e adolescentes para uso sexual, que eu não me esqueço nunca, nem posso me esquecer. Mas o sujeito, quando pratica esse tipo de crime, ele não está pensando em nada, está pensando simplesmente no seu bolso. E muitas vezes nossas leis são insuficientes. Me permitam, mais uma vez, uma opinião pessoal. Nós temos na lei antitóxicos um artigo, o número 28, que trata do usuário. E vou dar essa opinião aqui, me desculpem aqueles que não concordam com ela. Hoje em dia, o uso de droga no Brasil é praticamente sem pena. Muitas pessoas perguntam se ainda é crime usar droga. E compreendo a complexidade dos motivos que levam uma pessoa a usar e a dificuldade que a pessoa tem para se livrar dessa. Eu tenho uma enorme dificuldade para me livrar de uma droga muito séria, que é o tabaco, o cigarro. Estou sem fumar 4 meses e sofro com isso. Imagine quem está viciado em drogas bem mais pesadas até. Compreendo tudo isso, mas na nossa lei atual, o usuário não tem praticamente punição. Particularmente, vejo isso como um estímulo ao uso. Porque não pensem que aquela pessoa que está lá na sua casa, muitas vezes um filho de papai que acha muito bonito de vez em quando sair e dar um tirinho de cocaína ou fumar um baseadinho, não é uma pessoa muito nociva à sociedade, porque está alimentando o tráfico que está acabando com as nossas crianças e adolescentes. A nossa lei atual não penaliza o usuário de droga adequadamente. Muitas vezes a pena que está prevista lá é uma advertência. Eu já passei por isso, chegar numa audiência, falar com um sujeito da minha idade,
usuário de crack. E a pena dele, depois de um processo que gasta muito dinheiro dos cofres públicos, a pena dele era o seguinte: chegar para ele e falava: ai, 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 para de usar crack, viu? Você está advertido que você não deve usar crack, não que faz mal para você. Isso não concordo com esse tipo de coisa. Eu acredito que o usuário devia ser, sim, penalizado. Com certeza, isso inibiria a ação não só dos traficantes, mas principalmente o ingresso de outros usuários no tráfico de drogas e no uso das drogas. Bem, me desculpem se eu me alonguei, eu falei isso aqui muitas vezes, até como um desabafo disso que eu vivo no dia a dia, há mais de 20 anos. Sei que muitas pessoas aqui vivem também, sei que a gente se deparar com famílias completamente destroçadas por causa de droga, com sociedades doentes por causa de droga, com pessoas corrompidas de todas as maneiras, inclusive moralmente, por causa de droga. Precisamos, sim, uma coisa muito importante que foi dita pelo deputado Reginaldo, e eu concordo em gênero, número e grau, e apresento aqui essa demanda. Nós precisamos de tratamento para crianças e adolescentes. Precisamos muito. No Brasil inteiro, nós não temos esse tipo de tratamento. Precisamos de um adolescente de 14, 15, 16 anos que fala assim: olha, eu quero sair da droga. Como que a gente faz com esse adolescente? O que nós fazemos com ele? Nós precisamos de um local especializado para atender essas pessoas, com prioridade absoluta, como manda a Constituição. Então, já encerrando, já me alonguei até demais, eu quero agradecer a oportunidade até de desabafar, de trazer aqui esses acontecimentos que a gente no dia a dia enfrenta, né, e dizer que eu realmente tenho muita esperança. O que está acontecendo aqui hoje aumenta essa esperança de que a gente consiga trabalhar esse problema e minimizá-lo, porque realmente nós sempre teremos o uso de uma ou de outra droga. Agradeço mais uma vez ao deputado Jaime Martins, ao vereador Geraldinho, por essa iniciativa, né? E fazer uma pequena citação que me veio à cabeça agora, muito rápida. Eu estava relendo esses dias o livro do Laurentino Gomes, o 1822, aquele mesmo autor do 1822, fala da história do Brasil, né? E tem uma parte lá que eu acho muito interessante, e eu vou falar porque é para aumentar a nossa esperança em tratar desse problema. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, lá na beira do Ipiranga, que é um riachinho, era então um riachinho bem modesto, né, a cena muito diferente daquele quadro do Pedro Américo, que a gente vê aqueles cavalos bonitos e tudo muito romantizado, um riacho caudaloso. Então, na verdade, Dom Pedro I era um garoto, então com 20 e poucos anos, estava debilitado fisicamente, porque estava doente naquele momento. Ele estava montado numa mula. Ele tinha contra si as cortes portuguesas, ou seja, o governo de Portugal todo estava contra ele naquele momento, querendo acabar com aquele garoto que estava achando que mandava no Brasil, que era o Dom Pedro I, né? E, com tudo contra, em determinado momento ele falou independência ou morte, ou alguma coisa parecida com isso. O fato é que ele declarou a independência do Brasil. Ele falou assim: nós agora somos independentes. Um país que então ia, desde então ia já, desde o Amazonas até a província Cisplatina, que hoje em dia é o Uruguai, mas fazia parte do Brasil, ou seja, enorme, um continente. Um país que tinha 98% da sua população analfabeta, 2/3 da população era formado de escravos ou de índios, um território enorme, divergências entre os territórios. Todo mundo achou: esse moleque está ficando louco, esse tal de Dom Pedro I, falar isso, independência, isso vai se fragmentar em dezenas de outros países e não vai dar certo nunca. Esse Brasil enorme, desse jeito que ele fala. Primeiro que nem todo mundo vai nem falar português, vai formar um país aqui, outro ali.
E, no entanto, estamos aqui hoje, esse Brasil enorme, que vai de norte a sul, todo mundo falando português, todo mundo unido por um ideal. Porque não é fora de moda ser patriota, não. Acho que está na hora da gente ser patriota, sim, e pensar mais uma vez no Brasil. No Brasil e no futuro dele através da criança e do adolescente. Obrigado. Obrigado, doutor Cazé.